Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, tudo bem com vocês? Vamos mais uma live, né, conforme programado. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos seguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Só aguardar um pouquinho, o pessoal está entrando. E aí a gente vai seguir com a live. Boa noite. Vamos seguir com a nossa live. Hoje, quarta-feira, dia 7 de outubro de 2020. Então vamos só aguardar 2 segundinhos aqui, o pessoal está entrando. E aí a gente já segue com o estudo, ok? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, uma alegria ter vocês aqui, né? Nós somos companheiros de estudos, colegas de estudos. Nós vamos seguir com o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos. Na última live nós trabalhamos até a questão 79, né, do Livro dos Espíritos. E na última live nós trabalhamos inclusive as questões 607, 607A, 607B e fizemos um link com essa questão 79. Então na última live nós falamos da questão 79, fizemos a associação com a questão 27, com a questão 23 e com a questão 607 A e B. Então, falamos ali da individualização do princípio inteligente, né? E aqui estamos estudando o tópico, né, do livro 2, o capítulo 1, Espíritos, Origem e Natureza. Então, hoje nós vamos continuar, né, o assunto de origem e natureza dos espíritos, estudando a partir da questão 80. Ok? Então vamos dar sequência a esse nosso estudo a partir então dessa questão 80. Aqui então na questão 80 pergunta-se aos benfeitores espirituais: a criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? E os espíritos respondem: é permanente, isto é, Deus jamais deixou de criar. Então aqui é aquilo que nós vimos falando nas últimas lives. A criação, ela é eterna. A criação. A criatura teve um começo. O que nós queremos dizer com isso? Se Deus é eterno, e é óbvio, Deus é eterno, e Deus jamais deixou de criar espíritos, então, se Deus é eterno e Ele jamais deixou de criar espíritos, a criação se confunde com a eternidade. Ou seja, desde sempre, desde a eternidade, Deus cria espíritos. Agora, cada espírito criado teve um momento. Cada espírito criado teve um momento. Então, o espírito ele tem um início, mas o ato de criar se confunde com a própria eternidade. Por isso os espíritos aqui dizem é permanente, ou seja, a criação é permanente. Deus jamais, veja o que eles dizem aqui, Deus jamais deixou de criar espíritos. Então a criação de espíritos ela é permanente, sempre foi, sempre foi, sempre foi. E aí então entendemos essa ideia de uma existência constante de espíritos, mas cada um de nós fomos criados num dado momento. Por isso que os espíritos somos imortais e Deus é eterno, porque nós tivemos um começo. Embora a criação nunca tenha tido começo. Por quê? Porque Deus nunca teve começo e Deus sempre criou. É isso que os espíritos estão dizendo. Vejam, a pergunta é a criação dos espíritos. A criação. Então aqui a criação é o sujeito da frase, né? A criação dos espíritos é permanente?
E eles dizem, Deus jamais deixou de criar espíritos. Então, sempre, sempre espíritos são criados. E aí nós estudamos já a questão 115, já falamos dela, obviamente, já mostrando que Deus nos criou simples e ignorantes. Simples. Vamos lá na questão 23, princípio inteligente. Então essa criação não é a criação do espírito pronto e acabado, individualizado como nós somos, como está aqui na questão 76 do Livro dos Espíritos. É a criação do espírito no sentido da sua origem, do seu momento primeiro. Daí a ideia da pluralidade dos mundos habitados, pluralidade dos mundos habitados, a infinitude do universo. Porque o universo é infinito, ele não tem fim. E é justamente essa infinitude do universo que permite a povoação dos espíritos, cuja criação é eterna. É esse o aspecto. O forte dessa resposta, dessa pergunta, é que quando eles dizem que Deus jamais deixou de criar espíritos, eles reforçam a ideia do universo infinito, da pluralidade dos mundos habitados. Ele vai reforçar tudo isso. Porque imaginemos, se Deus jamais deixou de criar espíritos e todos encarnando na Terra, todos na psicosfera terrestre, veja, o jamais, ou seja, desde a eternidade. O planeta Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Imagina que se Deus estivesse criando espíritos só há 4 bilhões e meio de anos. Quantos ele já não tinham criado? Ele já não teria criado. Se ele criasse um espírito por ano, já teriam 4 bilhões e meio de espíritos por ano. Se ele criasse 2 espíritos por ano, já seriam 9 bilhões de espíritos. Se ele criasse 4 espíritos por ano, seriam 18 bilhões de espíritos. Se ele criasse 8 espíritos por ano, seriam 36 bilhões de espíritos. Perceberam o efeito, o aspecto incomensurável da quantidade de espíritos? Por isso, pluralidade dos mundos habitados, por isso, infinitude do universo. Por isso ele é infinito, porque tem que comportar a criação que é eterna. Olha que coisa 10, olha que negócio mais interessante, mineiramente falando, olha que trem mais interessante. Então vejam que essa resposta da questão 80, ela tergiversa, ela vai em diversos pontos, ela vai tratar assuntos que estão subentendidos. Aqui ela já trabalha assuntos que estão subentendidos. A questão 80, Dionísia. Subentendidos. Porque Deus jamais deixou de criar espíritos. E Deus é eterno. Estamos falando somente de 4 bilhões e meio de anos. E se olharmos toda a eternidade, então é esse sentido que nós podemos depreender o quão grande, o quão infinito, melhor dizendo, o infinito que é o universo. O infinito que é a dimensão espiritual. A dimensão espiritual. Porque os espíritos desencarnados, por óbvio, os espíritos estão na dimensão espiritual. Espíritos não encarnados, aqui não interessa qual o nível da matéria, qual a essência da matéria, se é num corpo sutil, em mundos evoluídos ou não, o espírito não encarnado, ele está na esfera, na dimensão espiritual. Ele não está em um planeta A, B, C e D. Ele está no plano espiritual. Ele está na dimensão espiritual. Então imaginemos a dimensão espiritual infinita.
infinita. Perceberam? Então é isso aqui que está na questão 80. Deus jamais deixou de criar espíritos. O que significa que a evolução também, o ato evolutivo do espírito se confunde com a eternidade e vai evoluindo. Significa que seres espirituais encarnam aqui evoluindo, outros encarnam evoluindo. E até muitos, quando querem fazer objeção à ideia da reencarnação, usam um argumento seguinte. Dizem assim, mas como que existe reencarnação se a população da Terra está aumentando? Porque se for reencarnação, vai e volta, nunca pode aumentar. Raciocínio muito raso. Argumento muito raso. Porque Deus jamais deixou de criar espíritos. Sempre se tem espíritos. Estima-se, Emmanuel falava isso, estima-se que a psicosfera terrestre são 25 bilhões de espíritos. Só aí já mostra que a população da Terra pode, se não chegar mais nenhum novo, pode aumentar até 25 bilhões de espíritos. Não vai porque não cabe. Mas veja, esse é o processo. Desculpe, a Ruth diz aqui, Simão, responda as nossas perguntas. Ruth, é muito difícil eu responder porque elas passam rapidamente. Eu expliquei isso, eu sempre gosto de explicar isso, não é má vontade da minha parte, Ruth. É porque eu estou aqui falando para vocês no Instagram e estou falando aqui também no Facebook, no celular e no tablet. Então as perguntas passam rapidamente e eu não consigo lê-las todas. Aí eu teria que parar e ficar abaixando para olhar. Então eu não consigo vê-las. Então me desculpem por eu não responder a todas as perguntas. Uma ou outra eu vejo. Por exemplo, agora aqui, vocês também estão vendo aí no Instagram, só aparece três pessoas. E passa rápido. Aqui no Facebook aparece uma pessoa só escrita de uma pessoa. Então se uma escreveu, outra logo em seguida escreveu, aquela que escreveu primeiro eu já não vejo. Desculpe-me, então, por eu não responder todas as perguntas. Tá? Mas eu teria vontade, sim. Mas para isso eu teria que ficar voltando aqui com o dedo toda a tela e parar o raciocínio, botar a tela. Então, assim, aí passa uma pergunta, a outra eu não vejo. Então, me desculpem. Quando coincide de eu olhar para a escrita e ter uma pergunta, eu falo, eu tento responder. Mas se não, desculpe-me, tá? Então, Ruth, não leve a mal, me desculpe, todos vocês, por eu não responder as perguntas na forma que vocês gostariam. Né? Mas é a forma que eu consigo, né? É a velocidade que passam aqui, passa aqui, fica difícil. Né? As perguntas passam muito rapidamente. E aqui no Facebook, mais ainda. Né? O pessoal do Facebook já está mais acostumado, porque só fica uma escrita. Agora, por exemplo, só tem o nome de uma pessoa ali. Então, como é que eu consigo acompanhar? Né? Então, me desculpe, tá certo? Eu tento explicar várias vezes, falar de novo o mesmo assunto, eu mesmo me faço uma pergunta para desenvolver o assunto, para ver se vai atendendo, né, o pedido de vocês. Tá? Então, me desculpe mesmo por eu não conseguir responder todas as perguntas na forma que vocês gostariam. Tá? Eu acho que vocês me entenderão. Bom, aqui o trem já está apitando, alguém colocou aqui, não, olha o trem, é o horário dele, né? Aqui tem um trem de verdade, esse é trem de ferro mesmo, não é só o trem mineiro não, né? Esse é o trem de verdade, não é o trem de ferro. Vamos seguir então. Então essa foi a questão 80, né? A questão 80 do Livro dos Espíritos. Deus jamais deixou de criar espíritos. Então quando as pessoas tentam a criar objeção com relação à ideia reencarnatória, dizendo, mas não, como que existe reencarnação se a população da Terra está aumentando? É porque não percebem que a criação de espíritos é constante, é eterna. E que a própria psicosfera terrestre, ou seja, a dimensão espiritual que envolve a Terra, são mais de 25 bilhões de espíritos. E aqui encarnados somos mais ou menos 7 bilhões e meio. Então aumentarão sim as encarnações, aumentará sim a população encarnada. Né? Então é um argumento muito raso, que eu diria, né? Muito raso nesse sentido de
de dizer que não existiria reencarnação porque a população da Terra aumenta. E se são os mesmos espíritos que estão voltando, a população não poderia aumentar. É um argumento muito raso, né? Embora respeitável, mas é um argumento muito raso. Né? Ok? Então sigamos. A questão 81. Aqui a Ruth pergunta, todos que morrem reencarnam? Em regra sim, Ruth, em regra sim. Em regra, todos que morrem reencarnam. Não existe um tempo determinado para a reencarnação. Pode passar dias, pode passar anos, pode passar séculos entre um desencarne e um reencarne. Mas enquanto estamos no processo evolutivo, a reencarnação é uma necessidade. É a questão 132 e também a questão 167 do Livro dos Espíritos. Mais à frente, como nós fomos falar a partir da questão número 100, agora o trem aqui passou bem perto, né? Quando formos falar a partir da questão número 100, nós falaremos da escala espírita e nós vamos entender alguns aspectos alusivos à necessidade da reencarnação. Né? Mas, em regra, sim, todos reencarnaremos, todos. Né? Que é por justiça de Deus. Né? É a questão 171 do Livro dos Espíritos. É uma oportunidade que nós temos de crescimento. Né? Bom, questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E aí os espíritos explicam. Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Né? Interessante. Aqui a Francisca diz, live com trilha sonora. Temos aqui o som da rua, né? Temos aqui o trem de ferro, né? Agora há pouco uma sirene tocou aqui fora. Mas é o seguinte, eu estou no prédio onde eu moro, eu estou no 13º andar, então o barulho aqui é muito alto. Né? Sobe, né, o som, então fica esse barulho. Né? E dessa vez eu deixei as janelas abertas, né? O calor está muito forte aqui. Né? Então, para a gente poder respirar um ar um pouquinho mais renovado, né? Então faz esses barulhos, faz parte, desculpe, estamos todos em casa, né? Estamos todos em casa, então, desculpe-me, né? O trilho sonoro, não é a trilha sonora, é o trilho sonoro. Então, desculpe, são os barulhos naturais da residência, né? De estarmos em casa. Vamos seguir com o nosso estudo. Então vejamos a questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? E aí a resposta que os espíritos dão é nenhuma nem outra. Vejam, a pergunta foi se eles se formam espontaneamente, ou se procedem uns dos outros. A pergunta foi essa. Né? Eles se formam espontaneamente ou derivam, né, procedem uns dos outros. Vejam a resposta. Deus os cria. Então não é espontaneamente e nem derivam uns dos outros. Que interessante isso, não é? Então não é nem se forma espontaneamente, ou seja, do nada, e nem derivam dos outros. Porque a pergunta foi essa, só perguntou duas coisinhas. São a espontânea, geração espontânea, ou procedem uns dos outros? E a resposta demove as duas condições da pergunta. A resposta diz, Deus os cria. Então não procedem uns dos outros e não é espontânea. Se entender por espontânea, geração espontânea. Se entender por espontânea, vontade de Deus, aí sim, seria vontade de Deus. Porque aqui vem, né? Deus os cria como todas as outras criaturas, pela sua vontade, vontade de Deus. E aqui eles voltam a dizer o que já disseram em duas outras questões. Mas, repito ainda uma vez, a origem deles é um mistério. Então eles voltam a dizer aquilo que duas vezes já disseram, que nós já vimos aqui em estudos anteriores. É um mistério. Por que é um mistério? Porque a criação se confunde com a eternidade de Deus. A criação se confunde com a eternidade. Perceberam? Se confunde com a eternidade. Como o criado vai entender a criação? Por isso só Deus.
Como o ser criado vai entender a criação que é eterna? Porque Deus é eterno. Então por isso eles dizem mistério, ou seja, algo não revelado. Por isso só Deus saberia e dizer como ele cria espíritos. É a terceira vez que os espíritos utilizam essa ideia. É um mistério. Não é que é proibido saber, é algo que não conseguimos saber. Quando falávamos aqui dessa ideia do universo infinito, da infinitude do universo, alguém escreveu assim, a cabeça já fica pirada. Imagina tentar entender a eternidade de Deus e a criação na eternidade de Deus. Então é esse o aspecto que os espíritos estão tentando nos dizer quando dizem ser um mistério. Quando dizem ser um mistério. Não é proibido saber. Não é esse o aspecto. Não conseguimos ainda entender. Não conseguimos ainda entender. Daí eles dizerem mas, e aqui usam a conjunção adversativa, ou seja, que é significativa em qualquer frase, a conjunção adversativa, eles dizem mas, repito, ainda uma vez, ou seja, de novo, mais uma vez, a origem deles é um mistério. Acho que ficou clara, né? Tanto a pergunta quanto a resposta. Não são gerados espontaneamente, ou seja, não se formam espontaneamente e nem derivam uns dos outros. Como se diz a frase, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Então não procedem uns dos outros e nem aparecem do nada espontaneamente. Deus os cria. Deus os cria. A Ruth diz aqui, o mistério está em não conseguir explicar com clareza. Não entendi bem, Ruth, mas eu estou tentando explicar dentro do que eu consigo, né? Se aí não fica claro, mais uma vez me desculpe também, né? A ideia é explicar segundo o que eu consigo, né? E o meu conseguir é limitado, bem limitado, né? Então desculpe se porventura a minha explicação não é satisfatória, né? Mas estou indo no limite que eu também consigo entender. E o meu limite é pequeno, o meu limite é raso, né? Então por isso não quero confundi-las com a minha explicação. Eu apenas tento interpretar segundo aquilo que os espíritos escrevem, né, ou ditam, e Kardec escreve, né? Então é nesse sentido, né? Eles disseram que Deus os cria. Pronto. Se Deus os cria, significa então que eles não derivam uns dos outros. Os espíritos não derivam uns dos outros. Vejam. É esse o aspecto. Eles não derivam uns dos outros e nem são espontâneos, gerados espontaneamente. Deus os cria. É isso que está. Agora, os espíritos estão tentando dizer que ainda mais, que mais do que isso, nem eles, os espíritos, se atreveriam a ir, porque é um mistério dentro das condições que nós temos para entender. É esse o sentido, né? É como se nós quiséssemos explicar para uma criança que está aprendendo as operações fundamentais, somar, subtrair, dividir, multiplicar, é como se nós quiséssemos explicar para essa criança que agora que aprendeu a somar, explicássemos para ela, por exemplo, cálculo diferencial. Explicássemos para ela, por exemplo, equação de segundo grau, inequação, matriz. Ela não entenderia. Ela diria, isso é um mistério. Por quê? Porque ainda não conseguia entender. Ela mal conseguiu aprender a somar. Imagina ela fazer uma raiz quadrada, extrair uma raiz cúbica, e fazer uma multiplicação de matriz, fazer um cálculo diferencial.
de primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Para a criança isso seria um mistério. Para a criança que sabe apenas somar e subtrair, já seria um mistério aprender o dividir, o multiplicar. Então é esse o aspecto, né? É esse o sentido que os Espíritos querem colocar. Que nós ainda não conseguimos desenvolver raciocínios para entender certos aspectos que estão além. Precisamos de desenvolver outros conhecimentos prévios. Precisamos fundamentar os conhecimentos que já temos para entender certos assuntos, para entender outros assuntos. É esse o ponto que nós precisamos entender quando eles falam a palavra mistério. Mistério no sentido de ainda não desvelado, ainda não entendido, mas que, com o tempo, poderá ser entendido. Mas que, com o tempo, poderá ser entendido. É esse o aspecto. E Jesus, ele deu esse indicativo. Ele deu esse indicativo. Se nós olharmos o capítulo 16 do Evangelho de João, Jesus diz assim lá: muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Olha a frase de Jesus. Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. O que ele está dizendo com isso? Muitas coisas eu tenho que ensinar, mas vocês ainda não conseguem compreender. Então ele disse, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito Santo, aí a palavra do Evangelho, tá? O Espírito de verdade, que da parte do meu Pai ele há de enviar, aí ele vos falará de todas as coisas e vos fará lembrar do tudo quanto vos tenho dito. Entendeu? Entendemos? Veja, Jesus dizendo que naquele momento ele poderia ensinar mais coisas, ele gostaria de ensinar mais coisas, mas as pessoas não conseguiriam entender. Então ele disse, quando vier o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai ele há de enviar, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto tenho dito, porque não falará de si mesmo, mas das coisas que aprendeu do meu Pai. Ou seja, tudo no momento certo, tudo encadeadamente, tudo tem um momento certo. Né? O paracleto, né, é a linguagem grega, né? A palavra paracleto significa consolador, né? Em grego paracleto e consolador. Então é essa a ideia, né? de um desenvolvimento gradativo, paulatino, né? Daí dizermos, né, numa linguagem, aliás, Emmanuel dizer numa linguagem figurada, como a Lâmia aqui lembra, né, Jesus a porta, Kardec a chave, né, Emmanuel dizia numa linguagem figurada, né, que é justamente esse momento que o Espiritismo nos chega e começa a nos ensinar aquilo que Jesus ensinou e acrescentar certas coisas. Né? É um processo evolutivo, é natural isso, todos nós vamos evoluindo, e coisas que não compreendíamos passamos a compreender em função das experiências que vamos desenvolvendo na nossa rota evolutiva. Então é isso. Né? Sigamos para a questão 82, então. É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? Essa pergunta é muito legal, é uma pergunta muito boa. Aliás, todas essas perguntas são, né? É correto dizer-se que os espíritos são imateriais? E os espíritos respondem, olha só que interessante essa resposta, que vem ao encontro do que falávamos agora há pouco. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente para o entendimento? Veja os espíritos dizendo, como é que nós vamos definir o espírito se o vocabulário nosso, o nosso vocabulário aqui na Terra, ainda não desenvolveu palavras para expressar essa ideia? Olha que interessante, eles estão dizendo isso. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação? Olha o exemplo que eles dão. Um cego de nascença pode definir a luz? Vejam, se não tem o sentido e nunca viu, como é que vai definir? Então, eles estão dizendo, para certos assuntos, como os assuntos do mundo espiritual, alguns assuntos do mundo espiritual, alguns aspectos do mundo espiritual,
falta-nos palavras. Nós aqui na Terra, não interessa que idioma, não interessa que língua, falta-nos ou faltam-nos palavras para expressar a ideia. É uma coisa nova, que aí faltam palavras para definições, para comparações. E aí eles dizem, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ainda deficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial, olha aqui a resposta agora, imaterial não seria bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É matéria quintessenciada. Olha o termo que eles dão. Olha o termo que os espíritos, não é Kardec, o termo que os espíritos usam para se referir ao tipo de matéria que o espírito poderia ser. É a matéria quintessenciada, quintessência, depuradíssima, mas sem analogia para vós. Sem analogia para vós. É tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Então eles estão dizendo que na nossa linguagem até seria tolerável dizer imaterial, mas melhor seria dizer incorpóreo. Incorpóreo. Agora eles dizem, é uma matéria quintessenciada, tão etérea, dizem aqui, tão etérea, que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Porque, do ponto de vista, quem sou eu para dar aula de física? Eu não sou físico, não sou professor de física e mal estudei física. Mas matéria é energia condensada. Quanto mais condensada a energia, mais opaca, mais corpórea, por assim dizer, é a matéria. Então, quanto menos condensada a energia, mais incorpórea a matéria. E aí os espíritos utilizam o termo quintessenciada, mais etérea a matéria. É a matéria quintessenciada. O que é quintessência? É o que chama-se de matéria sutil, substância sutil. É a quintessência, é um termo da física. Então os espíritos utilizam a ideia de dizer, ela é tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. E se ela não pode ser percebida pelos nossos sentidos, nós então dizemos imaterial, porque os nossos sentidos só conseguem perceber o que é matéria tridimensional. O que é matéria tridimensional. Ou até o que é matéria, o que é corpóreo. Né? E como nossos sentidos não conseguem enxergar essa energia menos condensada, essa energia, essa matéria quintessenciada, nós então dizemos imaterial, mas só por falta de termo melhor. Então vejam o que os espíritos dizem. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Não quer dizer que esteja com a exatidão, mas seria mais aplicável a palavra seres incorpóreos, em vez de seres imateriais. Mas se dissermos imateriais, pela boa semântica também entendemos. Por quê? Porque nós achamos que matéria é essa, né? Que pode ser percebida pelos sentidos, pela visão, pelo tato. Né? Isso seria a nossa ideia para matéria. Eu deixei cair a minha caneta, meu lápis aqui, deixa eu pegá-lo. Seria a nossa ideia para a matéria. Então, por isso, os espíritos dizem incorpóreo seria melhor o termo. Mas aceita-se o termo imaterial também. Né? É esse aspecto. E aí sigamos. Acho que ficou claro, né, a questão 82. Ficou clara a questão 82. Questão 83. Aqui é interessante também. Vai só dando um nozinho na cabeça. Os espíritos têm fim? Os espíritos têm fim? E aí Kardec explica a pergunta. Compreende-se que o princípio de onde eles emanam seja eterno. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo, um término.
E se, em dado momento mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender uma coisa que teve começo e não tem fim. Isso é Kardec dizendo. É difícil entender uma coisa que teve começo e não tem fim. Veja, Kardec dizendo, ele dizendo, olha, é muito difícil entender uma coisa que não tem começo e tem fim. Que lógica é essa? Né? E aí então os espíritos respondem. Olha só como os espíritos respondem. Há muitas coisas que não compreendeis porque a vossa inteligência é limitada. Isso agora é a resposta dos espíritos. Olha que negócio. Né? Há muitas coisas que não compreendeis porque vossa inteligência é limitada. Mas isso não é razão para repelirdes. Veja, isso não é razão para repelirdes. O fato de eu não entender não quer dizer que não seja verdadeiro. O fato de eu não compreender não quer dizer que seja real. É o que diz um dos brocados, né? Um dos brocados da pesquisa científica diz assim que a ausência de evidência não é evidência da ausência. Isso é um dos brocados da pesquisa científica. A ausência de evidência não é evidência da ausência. O próprio brocado, o próprio trocadilho é aparentemente confuso, não é? A ausência de evidência não significa evidência da ausência. Em outras palavras, o fato de não ter evidência que algo existe não quer dizer que esse algo não exista. Então os espíritos estão dizendo isso, olha, não compreendeis muitas coisas porque vossa inteligência é limitada, mas não é razão para repelirdes. A criança não compreende tudo o que o seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que compreende o sábio. Dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer, por enquanto. Esse por enquanto aqui é igual aqueles filmes que terminou aquela coisa, aquele suspense, e no final do filme explica o suspense, mas a cena seguinte é a abertura de um novo suspense. Já viram filmes assim? Que quando termina o filme você fala assim, não acabou, porque aí abriu de novo um suspense. Né? Essa resposta foi isso. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Ah, então quer dizer que tem coisa aqui que eles não disseram? Tem muita coisa aqui que eles não disseram. E não vão dizer, enquanto não chegarmos no nível de entendimento. Vamos lembrar de Jesus novamente, capítulo 16 de João? Muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Aqui é a mesma coisa que eles estão dizendo. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Em outras palavras, estão dizendo o que Jesus disse. Muitas coisas ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Então significa que nós vamos ter alguns desdobramentos quando estivermos mais desenvolvidos em termos de conhecimento. Gradativo. Jesus explicou isso de uma forma parabólica. Ele disse assim no Evangelho de Marcos: primeiro a semente, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga. Olha como Jesus foi dizer. Eu fico encantado com essas colocações de Jesus. Ele falava uma linguagem tão simples. Ele falava de uma maneira tão simples que quando a gente para e analisa, a gente vê a profundidade da simplicidade que Jesus utilizava. Olha como ele foi dizer que tudo tem o tempo certo, como ele foi dizer que tudo tem um momento adequado. Primeiro a semente, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga. Não se vai ter o grão se não se tiver a semente primeiro plantada, e não se terá o grão se não tiver a espiga desenvolvida. Olha como é que Jesus falava, gente. É belíssima essa forma dele, essa didática, é belíssima essa didática de Jesus. Primeiro a semente, depois a espiga e depois o grão para encher a espiga. O que ele está dizendo com isso? Tudo tem o tempo certo.
que nos leva ao capítulo 3 do Eclesiastes, lá do Velho Testamento. Capítulo 3. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Olha o que diz Eclesiastes. O livro Eclesiastes, capítulo 3. Todas as coisas têm o seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus, debaixo de Deus, depende das traduções. Todas as coisas têm o seu tempo, e para cada ocupação chega a sua hora. Essa é a linguagem do Eclesiastes. Qual foi a linguagem de Jesus? Primeiro a semente, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga. Ô Sandra, agora que eu estou te vendo aqui, Sandra Borba, opa, prazer te ver aqui. Nós temos que trocar de lugar. Você tem que falar, eu tenho que ir aqui para aprender. Adoro ouvi-la. A Sandra é uma das palestrantes espíritas que a gente mais respeita e mais gosta de aprender com ela. Prazer danado tê-la aqui, Sandra. Faz tempo que eu não a vejo. Então vejamos isso. Esse aspecto tranquilo, sereno que Jesus utilizava. Ele dava aquela conversada assim, desproposital, mas que falava profundamente, que calava fundo o que Jesus falava, o que Jesus dizia, e com a simplicidade. Aí a gente entende a frase dele também. Jesus era, desculpa a expressão assim mineira, mas Jesus era danado. Veja, ele dizia assim: graças te dou, ó meu Pai, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Olha, graças te dou, ó meu Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Porque Jesus falava a linguagem que era possível ser entendida. A linguagem que todos entendiam. Quem pode o mais, pode o menos. Então ele falava a linguagem que era inteligível. E se nós observarmos, olha que coisa... Não, olha, as amarrações me encantam. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio. O segundo parágrafo. Veja como ele se amarra. Veja o que diz lá no prefácio. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Confundir os orgulhosos. O intelecto vazio, o intelecto que só tem conhecimento, mas que não se ligou ao sentimento. Esse é o conhecimento que gera o orgulhoso. Então vejam o que o Espírito de Verdade foi dizer lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Confundir os orgulhosos. E veja Jesus dizendo que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste aos simples e humildes. Então aqui, tudo isso por causa dessa expressão, por enquanto. Tudo isso, Eclesiastes capítulo 3, as parábolas de Jesus, a forma parabólica, ou seja, a didática, essa ideia de Jesus nos colocar do ensino ser ao simples, a ideia da sequência natural, da linguagem tão simples, tão coloquial de Jesus, primeiro a semente, depois a espiga, depois o grão para encher a espiga, por causa dessa expressão, por enquanto. Por enquanto. Como a nos dizer... Tá bom o que nós já explicamos. É isso que os Espíritos estão dizendo. Tá bom. Mais do que isso, vai dar um nó. É isso que os Espíritos estão dizendo. Mais do que isso, vai dar um nó. É aquela hora que o professor, depois de dar uma explicada, ele fala assim: gente, vamos esperar só um pouquinho, esse assunto fará parte do capítulo seguinte, mas eu preciso desenvolver umas ideias antes para que vocês possam entender o capítulo seguinte. Perguntem lá de novo. Muitas vezes não fala assim. É essa ideia aqui. Por isso eles dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Podemos dizer por enquanto. Podemos dizer. Por enquanto. Em outras palavras, é proibido dizer não. É porque se disserem, nós não entenderemos. Só isso.
Por que tudo isso? Porque está falando do ser espiritual. E o ser espiritual é um tema que vai além dos limites verbais que nós temos hoje. Os limites verbais. A inteligência não tem limite, mas ela está num nível X. Precisaria estar num nível X mais alguma coisa. Mas a nossa capacidade verbal, ela já está no limite para essas coisas, para explicar essas coisas. Aí nós usamos analogia. E quando que nós usamos analogia? Quando conversamos com crianças, por exemplo. Nós não usamos analogia? Não dizemos assim, olha, deixa eu te explicar. É como se fosse assim, assim, assim. E normalmente a gente usa uma analogia do mundo da criança, para que ela possa entender. E Jesus falou isso. Ele disse assim, a que devo comparar a essa geração, senão a crianças? Veja, Jesus disse isso. A que devo comparar essa geração, senão a crianças? Nas praças, disse ele. Crianças nas praças. É esse o aspecto que nós temos que perceber. Mas não quer dizer que por não estarmos em condição de entender, que não vamos buscar entender. É isso que estamos fazendo. Tentando entender. Tentando nos aproximar um pouco mais a entender. Né? Muito bem colocado, Sandra. Como sempre, as suas colocações. Né? Degraus. 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 E nesse aspecto de degrau, me lembra uma fala de Descartes. René Descartes ele dizia o seguinte, eu tenho dúvida. Por duvidar, eu penso. Se penso, eu logo sou. Traduzido como logo existo. Porque a tradução mais adequada da expressão não é penso logo existo, é penso logo sou. Porque a expressão latina é cogitus ergo sum. Cogitus ergo sum. Penso logo eu sou. Tem diferença ser e existir? Tem. Essa caneca, ela existe, mas ela não é. Porque ela não sabe que ela existe. Eu existo. E como eu sei que eu existo, eu sou. Então há uma diferença em aspectos filosóficos. Cogitus ergo sum, penso logo eu sou. Existência, essência. Aí é o pensamento aristotélico. Da imanência, existência, essência. Então vejamos, essa é a ideia. A dúvida, dizia Khalil Gibran, a dúvida é o começo do conhecimento. Olha que coisa interessante. Khalil Gibran disse, a dúvida é o começo do conhecimento. Por quê? Porque quando temos dúvidas, o que nós fazemos? Perguntamos. E ao perguntar, abrimos-nos para aprender. Então dizia Khalil Gibran, a dúvida é o começo do conhecimento. É o primeiro passo para o conhecimento. É interessante esse aspecto. Né? Então essa é a questão 83. Acho que também os Espíritos explicaram bem para nós. Né? Que, por enquanto, tem começo, não tem fim. Por enquanto. Mais para frente, quem sabe daqui a uns séculos, né, daqui a alguns milênios, a gente já consegue trabalhar com outra ideia. Quem sabe? Né? A Liana diz aqui, né, creio que já deveríamos ter saído da infantilidade espiritual. Estaremos nós em uma fase de pré-adolescente, pois já temos muita base para aprender. Não sei. Podemos chamar de pré-adolescente, de adolescente, né? O que nós podemos dizer é que não somos maduros. Isso já dá para perceber. Não temos a madureza espiritual. Mas se uns podem estar na juventude, outros podem estar na fase adulta, outros podem estar na infância absoluta, outros podem estar na adolescência, porque não há igualdade absoluta. Nós estudamos isso quando estudamos as leis morais, né? A lei de igualdade. Né? Não há uma igualdade absoluta porque cada um está num nível diferente. Né? Agora, aqui nós podemos dizer que no mundo de provas e expiações, em regra, a maturidade espiritual não seria uma característica. Né? Em regra, não seria uma característica. Agora, vários estão em níveis diferentes. Né? Uns mais, por assim dizer, menos imaturos e outros mais imaturos. Né? Então, por isso que dizemos na certa infância
espiritual, né? Mas isso é uma força de expressão, obviamente. Ok? Bom, agora Kardec vai trabalhar um outro conjunto de assuntos, né? Nós ainda temos aqui nas minhas contas 10 minutos. Kardec vai trabalhar um outro conjunto de assuntos que ele dá como subtítulo Mundo Normal e Mundo Primitivo, que é a partir da questão 84. E aí então Kardec pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Um mundo à parte, fora daquele que vemos? Fora daquele que vemos, ou seja, material. Naquele sentido da questão 82. O que nós vemos, sentido. Eles respondem, sim, eles constituem um mundo à parte. Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Aqui a gente vê uma certa ironiazinha na resposta dos espíritos. Uma ironia no sentido bom da palavra, né? É ironia com relação à questão 82, quando eles disseram, né, que imaterial não seria bem o termo, melhor seria incorpóreo. Aí eles estão usando o termo incorpóreo aqui logo na frente. Como aquela ironiazinha assim, eu não vou dizer imaterial não, olha o que eles disseram. Sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Onde eles usaram a palavra incorpórea na questão 82. Incorpóreo seria melhor o termo, imaterial não é bem o termo. Então vejam, aí eles fazem uma certa educada ironia, né? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. É muito legal isso, né? Eu acho o ser superior, ele é muito inteligente, até e educado, né? Até a ironia de um ser superior é educadíssima, né? A gente agradece, a gente ainda sorri. Tem uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, uma fala de um espírito, que me fugiu agora o capítulo. Esse espírito diz assim: é sempre uma virtude saber falar para um mais tolo poder falar. Mais tolo. Veja, é sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Quer dizer que calado eu já sou tolo, o outro é mais tolo por falar. Veja, é sempre uma virtude saber calar para um mais tolo poder falar. Eles não disseram para um tolo, um mais tolo. Quer dizer que ele chamou a gente de tolo e a gente ainda agradece. Diz assim, é mesmo. Por quê? Eles são muito bondosos. E até essa forma irônica de nos puxar a orelha, a gente agradece. A gente acha lindo. Né? Um mais tolo quer dizer, mais é elemento de comparação. Mais tolo quer dizer que o comparado também é tolo. E a gente ainda agradeceu, que beleza de mensagem. Irmã Rosália, exatamente, Vesmília. Irmã Rosália dizia isso. Olha que coisa, tem que chamar a irmã Rosália, né? Uma doçura dessa, para poder falar uma coisa desse jeito e a gente falar assim, que beleza, um mais tolo. Que beleza. Então, é essa ideia que eu admiro, várias outras coisas, que eu admiro nos espíritos. Essa serenidade, bom humor. Bom humor. Isso é bom humor. Refinado. Bom humor refinado. Um ser evoluído seria mal-humorado? Nunca. Mau humor é sinal de não evolução. Quando não, involução, né? Negação da evolução. Então, os espíritos são bem-humorados. É aquele humor inteligente, né? Humor refinado. Né? Então eles disseram sim, os espíritos formam um mundo à parte do que nós vemos. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. E depois na questão 85 eles perguntam qual dos dois mundos, qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas? O Kardec faz uma pergunta agora do tipo assim, né? Ou ele ou eu. Veja, é esse tipo de pergunta que ele faz. Né? Qual dos dois mundos, o mundo espiritual ou o mundo corporal é o principal na ordem das coisas? Até tocaria aquela música de suspense, né? Para os espíritos responderem. Qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? E eles respondem, o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo.
um mundo espiritual que pré-existe, ou seja, existe antes desse, e sobrevive, continuará existindo depois desse. Por isso ele é o principal. A pergunta não foi o mais importante, o principal. Porque o mais importante é onde nós estamos. Hoje estamos aqui na Terra, o mais importante é viver bem, é viver com respeitabilidade aqui na Terra. Agora, na ordem das coisas, que é a pergunta, na ordem das coisas, o principal é o mundo espiritual. Por quê? Porque ele pré-existe e sobrevive. Ou seja, o mundo espiritual é constante. O material um dia acaba. Sim, acaba. O planeta Terra um dia vai acabar. O Sol um dia vai perder a sua energia, vai perder o calor, vai se transformar numa anã gigante. E todo o sistema solar vai ficar afetado. Quando vai ser isso? Não faço a mínima ideia. Bilhões de anos, mas que vai. Porque a matéria ela está em constante estado de transformação. Como dizia Lavoisier, né, para o ponto de vista espiritual, do ponto de vista material, Lavoisier dizia isso, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né, dizia ele. Então é do ponto de vista material. O mundo espiritual, não. O mundo espiritual continuará existindo. E o mundo espiritual já existia antes. E há uma frase de Jesus muito boa. Ele dizia, antes que o mundo fosse, eu sou. Ele não dizia eu era, porque ele continua sendo. Então ele dizia, antes que o mundo fosse, eu sou. Antes que o mundo fosse, eu sou. Então, esse é o mundo principal. Por isso nós chamamos pátria verdadeira pátria. Retorno. E aí vem um campo interessante. A morte física, o desencarne, se assim quiserem, não é partida, é retorno. A morte física, o desencarne, se assim quiserem, não é partir desse mundo, é voltar para o mundo. Porque nós somos do mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Então a morte é retorno, não é partida. É retorno. Perceberam? E aí a questão 86, Kardec pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Pergunta muito forte. Pergunta muito interessante. Pergunta interessantíssima. Porque se o mundo espiritual é o mundo principal, que está aqui na questão 85, na questão 86, os espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual? Ou seja, se o mundo material não existisse, afetaria alguma coisa no mundo espiritual? E aí eles respondem, olha que interessante. Por isso que a palavra não foi importante, foi principal. Olha a resposta deles, sim. Opa, quer dizer que se o mundo material não existisse, nunca tivesse existido, afetaria o mundo espiritual? Sim. Eles são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Gente, essa resposta aqui, agora eu dei uma minerada mesmo, gente, essa resposta aqui é para a gente ficar pensando e entendendo quão importante é a vida na matéria e quão importante é a vida espiritual. Sim, porque olha o que eles estão dizendo. Um e outro reagem incessantemente. Olha o advérbio. Vejamos o advérbio. Incessantemente um sobre o outro, ou seja, nunca para. Significa que o mundo material afeta o mundo espiritual. O mundo espiritual afeta o mundo material. Eles se interconectam. São interdependentes. Essa resposta da questão 86, ela vai dar força, fundamento
para a resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos. Lá na questão 132, pergunta-se qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Ou seja, por que um ser espiritual precisa entrar na carne? Se ele é espiritual. Para que ele precisa entrar na carne? Por que ele precisa ir para o mundo material? E os espíritos respondem: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir, mostrando-nos que aqui na Terra o objetivo nosso é crescer, é progredir. E aqui os espíritos explicam essa interconexão dos dois mundos. Essa questão 86, ela explica, ela fundamenta a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando fala da influência dos espíritos sobre as ações. Influencia os espíritos em nossos atos e pensamentos, ou nossos pensamentos e ações, questão 459. Eles respondem: muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Opa! Relação à interação do mundo espiritual com o mundo material. E a interferência do mundo material no mundo espiritual também acontece. Se isso acontece em nível mundo material, mundo espiritual, também acontece em nível espírito-corpo. Espírito-corpo. Também acontece. Em outras palavras, nós, os espíritos que habitamos esse corpo, influenciamos o corpo e recebemos influência do corpo também. Recebemos influência do corpo também. Porque estamos encarnados a uma inter-relação. Espírito, corpo, mundo espiritual, mundo material, mundo espiritual. É um processo de retroalimentação. Retroalimentação. Olha que coisa interessante. Uma pergunta como essa, ela nos traz alento. Como assim, Simão, traz alento? Traz, porque se aqui diz que o mundo espiritual e o mundo material reagem incessantemente um sobre o outro, quer dizer que nós não estamos apartados. Quer dizer que quem está aqui na matéria e quem está no mundo espiritual está no mesmo mundo que nós chamamos de psicosfera. Significa que aquele que nos precedeu para o mundo espiritual, o desencarne ou a morte, se quiserem, escolha a palavra que vocês acharem melhor, não separa. Continuamos no mesmo ambiente, ou melhor, na mesma ambiência. Embora um esteja no mundo material, o outro no mundo espiritual, esses dois mundos se interconectam. Esses dois mundos criam uma retroalimentação. E até, como diz a Marília, interdependência. Veja se isso já não é um alento também. Uma resposta pura e simples, uma pergunta aparentemente técnica. Uma pergunta aparentemente filosófica. É também quando nós vamos avaliando as consequências dessa resposta. Quando nós vamos percebendo a consequência, como que os espíritos foram elaborando, nós vamos percebendo também que é uma mensagem, que é também uma mensagem de alento para nós. Ao dizerem: são independentes e, não obstante, a correlação entre ambos é incessante e reagem incessantemente um sobre o outro. Em outras palavras, quem está lá, quem está cá, estamos juntos. Mesmo que não percebidamente, mas estamos juntos. Vou usar uma frase que atribuem, eu não posso afirmar, mas atribuem a Leonardo da Vinci. Para estar junto, não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Então nós estamos juntos com os que nos precederam no mundo espiritual, eles estão juntos conosco que estamos aqui na Terra. Embora estejamos não perto, mas porque estamos juntos? Porque estamos do lado de dentro. Todos formamos essa psicosfera chamada mundo espiritual, mundo material. É essa a ideia que a gente depreende aqui. E aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje,
porque já deu mais de 60 minutos, o Instagram ele derrubava a gente com 60 minutos. Depois eu fiquei sabendo, agora recente, eles mudaram o algoritmo e permite mais de 60 segundos, 60 minutos. Mas não é a gente que cadastra. Não é a gente que vai lá e fala, então deixa eu me programar para 60. É o próprio Instagram que fala, não, eu vou deixar mais de 60 minutos. Não sei qual algoritmo que eles usam para isso, mas criaram, né? Essa live, por exemplo, já está com 1 hora e 6 minutos. Então eles permitem agora mais de 60 minutos. Né? Eles é que permitem, não sou eu que peço, não somos nós que pedimos. Eles lá fazem as divisões deles. Né? E aí, como assim passou a valer de um tempo para cá, me permitiram concluir o raciocínio, né? Mas não é por isso que nós vamos estender também mais do que a 1 hora que a gente já está acostumado, tá certo? A disciplina e o respeito ao tempo, né? E a paciência de vocês também. Então nós paramos por aqui. Na próxima live, no nosso próximo encontro, domingo que vem, né, às 10 horas, a gente segue com o estudo aqui a partir da questão 88, forma e ubiquidade dos espíritos, e assim vamos seguindo, né? E assim vamos seguindo, né? Esse é o ponto, né? Então, muito obrigado a vocês. E desculpe, hoje eu entrei um pouco atrasado, mas eu cheguei aqui em casa bem fora do horário e tive que correr para tomar um banho assim para poder estar aqui com vocês. Então me desculpe, eu atrasei ali 6 minutinhos. Eu tento ser rigoroso no início, né? Mas hoje realmente eu me atrasei por questões outras aqui de trabalho profissional e não consegui chegar a tempo. Mas próxima quarta, 20 horas, próximo domingo, às 10. Porque essa live a gente tenta fazer, esse estudo nosso, em 2 dias na semana. Às quartas, às 20 horas e aos domingos, às 10 horas. Tá certo? Muito obrigado a vocês pela paciência de estar aqui conosco. Muito obrigado a vocês por essa presença, por assim dizer, quase que constante. Muito obrigado mesmo, de coração. E com a minha forma mineira, né, a nossa forma mineira aqui de agradecer, eu sempre explico isso, quando a gente tem que agradecer, o agradecimento tem que ser grande, a gente diz assim, Deus lhe pague, porque só Deus para pagar aquilo que a gente quer agradecer. Então, por esse carinho de vocês, por esse carinho que vocês demonstram, Deus lhes pague. Deus lhes pague, fiquem com Deus, uma boa noite e até domingo, se Deus quiser, para essa nossa próxima live, ok? Muito obrigado, boa noite, bom sono, bons sonhos e até domingo, se Deus quiser. Boa noite.